Bem-vindos, né, a mais uma reunião do nosso grupo, né? Muito feliz de estar vendo todos vocês aqui. Em breve nós vamos organizar, né, alguns momentos presenciais e a gente vai se conhecer, né, pessoalmente. Mas a tecnologia serve para isso, né, para a gente poder, né, ter condições de reunir mesmo pessoas estando em cidades diferentes, né? Tem um pessoal aí de Conquista, né? Tem um pessoal de Salvador. Então, é muito bom, né, estar reunindo essa galerinha toda. Então, conforme nosso cronograma, né, vamos dar continuidade às nossas atividades. E, e hoje a gente vai discutir um pouquinho, né, sobre revisão de escopo. Espero que vocês tenham dado uma olhadinha naquele vídeo, está muito interessante, né? Tem outro vídeo também muito interessante no cronograma lá. É só vocês irem acompanhando no cronograma, né? Tem umas atividadezinhas para a gente ir fazendo aos poucos. Isso vai ser muito bom. Queria saber se o professor Washington e Fernanda estão por aí. Aqui sim, professor Rodrigo, tudo certo. Joia. O professor Washington, ele é professor, né, da universidade aqui, da UESB. Foi meu professor, né? Para mim é uma honra, né, estar nesses momentos discutindo com o professor Washington, né? Foi uma inspiração para mim na minha trajetória aí para entrar na terapia intensiva, né? Quando eu cursei a disciplina e sempre aprendo muito com ele, né? Sempre nós temos algumas discussões de aspectos terapêuticos, técnicos, mas também algumas discussões filosóficas de formação profissional. E ele é uma pessoa que eu admiro muito. E tem Fernanda também, que eu tive o prazer de conhecer mais recentemente, que é mestranda, ela é fisioterapeuta, intensivista, e vai estar com vocês agora, nesse momento, falando um pouquinho, né, sobre esse importante desenho de estudo científico e que, mesmo não sendo um pesquisador, qualquer profissional, né, tem o dever hoje de saber filtrar um pouco na literatura, saber buscar informação e saber filtrar, porque é muita informação que tem sido disseminada aí. Quando a gente para estudar, a gente precisa ter uma noção, né, de como arrumar essa bagunça toda que está pulverizada aí pela internet. Professor Washington, gostaria de agradecer. Fernanda também gostaria de agradecer. A palavra está com vocês. Muito obrigado, professor Rodrigo. É sempre um prazer entabular essas discussões com a bondade do professor Rodrigo, mas não deve ter muita diferença entre nós, não, né? Apesar de ter mencionado que eu fui professor dele, tem mais alguns aqui que passaram por nós, né, professor Matheus? O professor Matheus é meu contemporâneo, tá? Para não parecer que eu sou o mais velho de todos aqui, tá? Mas é sempre um prazer entabular essas discussões, principalmente porque essa ideia da revisão de escopo surgiu para nós com uma perspectiva, no final do ano passado, de um caminho que o grupo poderia tomar para produzir os seus primeiros materiais, os primeiros produtos científicos, tá? E aí ficamos com esse tema de uma visão geral da revisão de escopo. Eu vou começar com algumas considerações, Fernanda vai dar continuidade posteriormente. Por que surgiu essa ideia? Por que desse material? Por que desse desenho, desse modelo de estudo e desse modelo específico de revisão? Revisões não são novidade para nós. Ao longo da graduação, nós somos apresentados, em geral, essa perspectiva, infelizmente, às vezes de forma pejorativa, como uma forma de estudo mais fácil, a revisão, de forma geral. Embora boa parte possa ter desenvolvido na graduação revisões do tipo narrativa, alguns tentando sistematizar com as revisões do tipo integrativa, há uma série de modelos de revisão com desenhos bem delineados que têm surgido e têm sido explorados nos últimos anos. Alguns com metodologia adequada, outros com as mais variados desenhos e designs com suas discrepâncias. Sobre o material que o professor Rodrigo falou, bom, nós temos 2 webinários já, considerando que esse é o nosso segundo encontro, que eu acho que praticamente já exploraram boa parte do que o material do Instituto Joanna Briggs coloca para revisão de escopo, então eu vou tentar ser o mais sucinto possível, o mais prático possível, tentando também trazer um modelo prático,
tá? Para nós termos essa discussão de cunho mais geral. Vou iniciar aqui minha apresentação, vou compartilhar minha apresentação com vocês, e vou pedir só um feedback quando os slides estiverem aparecendo aqui. Para o modo de apresentação, tudo ok para vocês? Está aparecendo meus slides? Sim, professor, está ótimo. Maravilha. Então, quando eu pensei nessa apresentação, professor, e grupo, de revisão de escopo, uma visão geral, eu acho que essa imagem aqui me fala muito do porquê desse modelo, antes de delinear especificamente o que é, embora já tenhamos visto dois webinários, né, para quem já acessou o material, que deu uma visão geral. Para mim, essa é a grande visão de uma imagem que é focada com uma lente de uma câmera e eu tenho um foco específico. Eu, essencialmente, tenho um escopo específico, um direcionamento sobre um objeto. Então, com uma câmera que eu posso fazer tanto o zoom in quanto o zoom out. E eu gosto dessa comparação, principalmente porque alguns autores de metodologia fazem a visão de zoom in e zoom out quando dão a noção de desenho de estudo. E, por exemplo, um estudo quantitativo, essa é uma perspectiva, ele é um tipo de desenho que dá uma espécie de zoom sobre um certo conjunto de dados. Eu tenho uma perspectiva de aproximação de um elemento específico bem determinado. Quando eu faço uma abordagem qualitativa, eu tenho uma noção de zoom out. Eu afasto e vejo um panorama geral. Mas sobre o escopo, a questão é que entre o zoom in, a aproximação, e entre o zoom out, o distanciamento, eu tenho um todo, que pode ser visto segundo certas perspectivas. Nessa questão, o que eu vejo de aproximação para o nosso grupo, para escolher e falar sobre revisão de escopo, para ter essa temática, primeiro, é que nós lidamos com uma realidade voltada. Tem uma travadinha aqui no meu slide. Deixa eu só ver se passa aqui. Só um instantinho. Opa! Olha os travamentos da tecnologia, professor. Não tem problema, não. Enquanto reiniciar, a gente vai falando. Bom, a ideia que nós temos de produzir, seja uma revisão como essa ou qualquer outra revisão, é o foco de nos enquadrarmos em uma certa realidade. E qual é a realidade que eu trago à tona? Uma, que nós adentremos a um modelo que já tem sido discutido há alguns anos, que é o modelo da prática baseada em evidência. E sobre essa prática de baseada em evidência, eu trago aqui uma pirâmide bastante conhecida do que hoje nós temos, ainda em voga em alguns modelos, como dos níveis de evidência. E aí, no topo da pirâmide, essa imagem bem conhecida, eu tenho um modelo específico de revisão, as revisões sistemáticas. Eu diria que um dos nossos objetivos no grupo, aqui é, em algum momento, estarmos no topo dessa pirâmide. Talvez não especificamente com a revisão sistemática, mas produzindo evidências que possam contribuir para ou direcionar a revisões sistemáticas. Nesse sentido, a revisão de escopo, ela pode ser entendida como um passo para essa aproximação, já que, entendendo que nós já temos algum acesso a esse material, que nós já vislumbramos uma perspectiva geral, embora eu vou dar um apanhado geral sobre isso, a revisão de escopo, ela tem uma intenção geral, e eu falo disso mais adiante, de mapear conhecimento, verificar lacunas, identificar aquilo que já existe em termos de evidência e para a construção de evidências, para que se perceba a necessidade de consolidação de novas evidências, por exemplo, produzindo novas revisões temáticas. Então, antes de se pensar no delineamento de uma revisão, da sistematização de um conhecimento, é preciso que se verifique o que já existe sobre o conhecimento. É preciso que haja um mapeamento. Mas não basta um mapeamento geral, um mapeamento de apenas uma base, um mapeamento em apenas um idioma, um mapeamento é apenas um modelo de estudo, porque, afinal de contas, isso tem sido uma limitação que tem persistido conosco há muitos anos. Parte do que eu pretendo falar aqui vem justamente da questão de quanto certas barreiras têm sido sanadas com ferramentas que têm facilitado cada vez mais o nosso trabalho. E, inclusive, trouxe alguns exemplos dessas ferramentas aqui mais adiante. Então, parte do meu objetivo está em que este grupo alcance, em algum momento, o topo desta pirâmide, seja contribuindo para a identificação de possíveis revisões que venham a ser feitas, ou como parte da identificação das lacunas, que possam sugerir a outros autores que essas revisões precisam ser entabuladas. Nesse sentido,
nessa questão da identificação das revisões, houve, esse é um estudo clássico, identificado lá no Joanna Briggs, justamente sobre a questão de o que temos, que tipo de revisão temos, o que se conhece por revisão, quais são os modelos. E aí, quando se pensa na revisão de escopo, o próprio modelo foi utilizado para identificar justamente os tipos de revisões já presentes em literatura. E aqui, nessa nuvem de palavras, aparece justamente uma série de designações gerais, considerando que esse estudo identificou que haviam, pelo menos, esse último relatado, 25 modelos diferentes de revisão, entre diferentes designações que diziam exatamente a mesma coisa, como revisão narrativa integrativa, revisão etnográfica, metassíntese, metaetnografia, desenho com meta-agregação, a própria análise de conteúdo como forma de revisão, revisão de estudos mistos, umbrella review, que é a revisão guarda-chuva, método de survey de caso, ensaio de caso, teoria fundamentada ground theory, síntese qualitativa, que faz parte da meta-agregação. E aí, nessa gama de revisões, uma tem se destacado há alguns anos. Desde mais ou menos 2020, tem crescido um interesse cada vez mais frequente por revisões do tipo escopo. Particularmente, o meu primeiro contato com a revisão de escopo, ele veio justamente por ocasião da pandemia, quando nós tivemos as primeiras limitações no ambiente acadêmico, trabalho já aprovado, protocolo de CEP fundamentado, tudo certo, e aí veio a pandemia. E alguns de nós, com pesquisas em andamento, pesquisas a iniciar, tivemos a limitação de não mais poder coletar. E eu tinha essa limitação em um estudo. E uma graduanda, desesperada, com protocolo já aprovado, com TCC que deveria ser originado, vem me questionar, professor, qual é o direcionamento? Agora só resta estudo de revisão. Tá, mas aí está a minha proposição, não vamos fazer qualquer revisão. Naquele momento, foi uma novidade aqui da universidade. Por que eu propus a revisão de escopo para essa discente? Por sinal, nós temos esse produto, desse material, uma revisão de escopo, na época, foi sobre pneumonia associada à ventilação. Simplesmente porque eu tinha acabado de receber um artigo para revisão de que tinha sido sugerido para a revista da Organização Pan-Americana de Saúde. Foi o primeiro contato que eu tive com a revisão de escopo. Até então, eu não conhecia o método, não conhecia o Instituto Joanna Briggs. E como desafio, receber esse artigo para revisar, encarei o desafio, verifiquei o que era, fui investigar mais a fundo o Joanna Briggs, me interessei por esse tipo de revisão, apresentei a colegas aqui na instituição, colegas da área de metodologia, a proposta foi abraçada e resolvemos tentar desenvolver nossa primeira revisão de escopo. E fui me apaixonando cada vez mais pela ideia. A questão é que nos últimos anos, nós temos visto uma disseminação de revisões que se pautam como revisões de escopo, mas se distanciam muito da proposta geral do que vem a ser realmente uma revisão de escopo, dada a limitação, dada a forma superficial como algumas buscas têm sido feitas, e aqui, incluindo a nossa instituição, outras instituições, nós temos uma limitação severa à estratégia de busca. E eu colocando aqui na instituição, pesquisei essa semana ainda, se aqui na UESB nós tínhamos um serviço específico na biblioteca do bibliotecário de pesquisa. O professor Rodrigo já falou que aqui nós temos representantes de outras instituições, pessoas de outras instituições, e fica o questionamento, né, que depois, num momento aberto, nós podemos seguir essa discussão. Na sua instituição, tem um serviço da biblioteca específico de bibliotecário para auxiliar pesquisadores? Porque até onde eu sei, o único serviço que nós temos da biblioteca voltado para pesquisador é o serviço de ficha catalográfica. É um serviço de indexação, e para quem já usou, esse já não é um serviço muito utilizado, mas é da época do professor Rodrigo, tá? Tem o Comute, pelo sistema VIA-BICT. Então, o Comute ainda existe em algumas bibliotecas. Quem não conhece, depois a gente entabula uma discussão sobre isso, tá? Mas o serviço de pesquisa fundamentada com bibliotecário, nós ainda não temos. E parte da tarefa de uma revisão devidamente sistematizada, não apenas a revisão de escopo, mas outras revisões sistematizadas, com protocolos bem delineados, ele parte primeiro de uma estratégia de busca que, em geral, recomenda-se
que seja operacionalizada não pelos pesquisadores, não que isso não possa ser feito, mas sim por um bibliotecário. Então, para a gente começar a pensar no que nós temos e no que talvez nos limite. Dito isto, o que nós temos hoje de praxe, o que nós temos hoje de operacional, é que quando se pensa em revisão de escopo, inevitavelmente se pensa no Joanna Briggs Institute, que é um instituto australiano. A questão, isso para mim foi novidade, inclusive a partir desses webinários, é que nós temos uma representação no Brasil, justamente na Escola de Enfermagem na USP, e verifiquei que nessa Escola de Enfermagem nós temos duas estratégias de colaboração, duas estratégias, uma inclusive que pode ser feita a nível institucional, as instituições conseguem buscar a parceria para trazer para a sua instituição um treinamento para pesquisadores, especificamente de um grupo vinculado ao Joanna Briggs, pela Escola de Enfermagem da USP, e um outro de caráter remoto. Fica a dica para todos nós, tá? São turmas fechadas e tem um tempo específico para serem abertas, mas é uma forma de nos capacitarmos. E aí, essa observação eu trouxe diretamente lá da página dessa associação da Escola de Enfermagem da USP, que o JBI Brasil é a primeira entidade colaboradora do JBI no Brasil e na América Latina. Então, de forma geral, nós temos essa colaboração para a América Latina, lá na USP, sendo que é uma colaboração internacional que possui mais de 70 entidades colaboradoras ao redor do mundo. Quando se pensa em revisão de escopo, há outros delineamentos mais antigos, mas até então, considerando protocolos publicados, PubMed, BMJ Open, o próprio jornal da JBI, quaisquer delineamentos de estudos de escopo bem feitos, normalmente vão seguir a metodologia dessa instituição, do Joanna Briggs. Tá, dito isso, alguns elementos do JBI para nós pensarmos. Primeiro, que diferentes formas de evidência e diferentes objetivos e questões de revisão levaram ao desenvolvimento de novas abordagens que são apresentadas para sintetizar a evidência de forma mais eficaz e rigorosa. A questão é, qual delineamento atende ao meu objeto, ao meu objetivo? A minha pergunta de pesquisa. A questão é, tá, no topo da minha pirâmide tem a revisão sistemática, mas a questão é, para o meu objeto, caberia uma revisão sistemática? E se for uma revisão sistemática, de que modelo? O próprio Joanna Briggs, ele vai trazer alguns delineamentos quando a revisão sistemática, custo-efetividade, comparativa, uma sistemática qualitativa, porque também é possível, uma revisão de métodos mistos, que também é sistemática, mas envolvendo tanto dados qualitativos ou quantitativos, porque eu não posso ter o pensamento apenas que a revisão ela só é sistematizada quando é uma sistemática preferencialmente com uma meta-análise. Tá? Esta é uma forma, mas não é a única. Não é a única instância que temos para ocupar aquele topo da pirâmide de evidências, que eu acho que é o maior alvo de quem trabalha, de quem dá as mãos para o caminho da ciência. A questão é que, nesse sentido, as revisões de escopo, que é o nosso objeto aqui, elas são utilizadas, essa definição de Trico, o Trico é a grande referência no JBI para falar delas, para mapear os conceitos que sustentam uma área de pesquisa, bem como principais fontes e tipos de evidência disponíveis. Essa é a grande palavra-chave quando se pensa em revisão de escopo, mapear. Então, a grande questão é o que já existe. Porque se eu conheço de forma bem sistematizada aquilo que existe, aí levanta a possibilidade de sustentar, verificar aquilo que realmente são lacunas, e aí que justificaria, caso seja o meu desejo, no futuro, por exemplo, desenvolver uma revisão sistemática. Então, uma forma geral de pensar é que, de forma sistematizada, a revisão de escopo, ela pode, e muitas vezes deve anteceder uma revisão sistemática. Eu primeiro identifico o que já existe, de forma bem delineada, bem sistematizada, com um protocolo bem estabelecido, para, a partir de então, identificar as lacunas, entender se aquilo que eu pensei antes, possivelmente para uma revisão sistemática, realmente é uma lacuna que vale investigar, para que eu não faça simplesmente mais do mesmo. Ou, na pior das hipóteses, que eu tente desenvolver uma revisão sistemática e mais adiante perceba que simplesmente aquilo já existe. E que alguém, por sinal, pode ter feito um estudo muito mais robusto que o meu. E aí vem a grande questão, que também é nosso desejo, enquanto produtores de conhecimento científico. Se o que eu produzi não é tão robusto quanto,
e já foi produzido, como será divulgado? Para quem será disseminado? Que editor, que editora, quem vai publicar, considerando aquilo relevante? Porque, afinal de contas, a busca pelo topo da pirâmide, a busca no caminho da ciência, é simplesmente ser relevante. E quando eu falo ser relevante, não é apenas para ser um elemento na ciência, é a questão de produzir aquilo que seja uma devolutiva social. O nosso conhecimento, como um conhecimento elaborado, ele tem que ter uma devolutiva à sociedade, inclusive sobre a forma de evidências, que minimizem a questão dos desconfortos e produzam melhores procedimentos, melhores interações, melhores condutas, melhor atuação profissional. Nessa questão, a revisão de escopo, e esse é um estudo clássico, embora esse levantamento já valha, talvez, fica a dica para nós, um novo levantamento, já que ele faz um mapeamento de 99 a 2012, foi uma revisão de escopo de revisões de escopo. E vejam, temos isso até 2012. O crescimento cada vez mais constante do interesse por esse modelo, com destaque especificamente para saúde e ciências sociais, de forma associada, e para estudos específicos na saúde. Então, se tem uma área que tem produzido, tem ganhado cada vez mais interesse pelas revisões de escopo, é justamente a nossa área de conhecimento, é a saúde. Bom, essa é uma revisão de escopo que fez um mapeamento até 2012. Fica a questão de que novas revisões de escopo, quando realizadas, ainda que de mesmo objeto, elas recomendam que sejam produzidas caso já haja uma produção com mais do que 5 anos. Bom, nós temos aqui um estudo clássico, que, por sinal, para quem verificou os webinários, deve ter se lembrado dessa imagem, foi divulgado naqueles webinários de colaboradoras JBI, é um estudo clássico, com dados antecedentes de 2012. Temos nesse momento já não é uma possível revisão de escopo para nós? Qual o novo interesse? Para onde tem caminhado? Mantém-se a mesma realidade? Será que na saúde nós temos o mesmo interesse ainda? Ou cresceu em outras áreas? Já fica uma possibilidade para nós. Tá? Dito isso, por que uma revisão de escopo? Esse levantamento de Moon entre os, em 2018 coloca alguns indicadores de forma geral. Primeiro, aquela fala que eu acabei de tecer, como precursor de uma revisão sistemática. Eu pretendo fazer uma revisão sistemática. Ok. A minha pergunta realmente é relevante? Ok, eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta de pesquisa. A questão é, eu já busquei na literatura se realmente aquilo que eu pretendo identificar é uma lacuna? Ou alguém já o fez? E se já o fez, é viável? Então, anteceder mapeando o conhecimento é uma forma de verificar se aquilo é realmente uma lacuna que justifique desenvolver uma revisão sistemática, ainda para identificar de forma geral os tipos de evidência disponíveis em um determinado campo. Então, de escopo, tem uma pergunta que é de cunho abrangente. A sistemática é uma pergunta literalmente como no sistema zoom-in. Eu tenho uma questão. Há uma eficácia maior deste tratamento em relação a esse quando deste evento? Isso é bem específico. É uma pergunta típica da revisão sistemática. A de escopo, qual é o conhecimento que está disponível a respeito das terapêuticas para tal evento? Escopo abrangente. Ainda, identificar e analisar lacunas de conhecimento. Sob essa acepção, identificar e analisar lacunas de conhecimento, a revisão de escopo, ela não tem por objetivo criticar aquilo que existe como conhecimento. O objetivo dela é mapear o que existe, sem fazer uma crítica, inclusive, de maior, menor recomendação. Algumas revisões, inclusive, fazem gradação em termos de níveis de evidência, ok, mas como forma de sumarizar, mas não é seu objetivo. Tecer o comentário do que tem mais evidência ou menor evidência em relação a certo evento. Ainda, esclarecer conceitos ou definições-chave na literatura. E examinar como a pesquisa é conduzida sobre determinado tópico ou campo. Por exemplo, a revisão de escopo de revisões de escopo. Ou ainda, as metodologias que existem para desenvolvimento de revisão de escopo. É um mapeamento geral sobre como um certo tipo de estudo foi delineado, foi produzido. Temos ainda a possibilidade de identificar as principais características ou fatores relacionados a um conceito. De novo, um escopo, um campo, uma abrangência ampla. Esse CART,
de decisão, essa árvore de decisão para tomar a metodologia da revisão de escopo como modelo, achei bem interessante, e trouxe aqui apenas para algumas questões específicas sobre o fato de ser viável ou não. Primeiro, tá, a minha ideia inicial, então, não é produzir uma revisão sistemática, é produzir uma revisão de escopo. A pergunta a ser respondida é: devo desenvolver uma revisão de escopo? É o melhor modelo? E ele parte justamente de um sistema, de um algoritmo, traçando algumas perguntas. Então, aqui, a síntese de evidência, a revisão de literatura está sendo considerada, deveria ser sob o modelo de revisão de escopo? E aí, se eu penso que sim, algumas questões a serem verificadas. Então, o propósito da síntese de evidência é informar o desenvolvimento de uma revisão sistemática, ou preparar para o desenvolvimento de uma revisão sistemática, ou ainda é identificar os tipos de evidência disponíveis em um certo campo, preparar uma revisão sistemática, identificar campo de conhecimento, identificar e analisar as lacunas do conhecimento, clarificar conceitos-chave de literatura, examinar como a pesquisa é conduzida para um certo tópico ou campo, ou ainda, identificar características-chave ou fatores relacionados ao conceito, se não estiver nesse escopo, fora de cogitação. Se não, revisão de escopo não é a revisão metodológica, é o desenho mais apropriado. Considere um outro tipo de revisão de literatura, talvez a sistemática. Ok, teu objetivo não é informar o desenvolvimento, é ter um elemento específico, uma comparação específica. Talvez a sistemática seja melhor, aos elementos ainda. Ok, eu quero realmente seguir esses objetivos. Então, é objetivo meu como autor usar esses resultados para sintetizar a evidência como a base para o desenvolvimento de um guideline clínico, ou ainda para providenciar evidência que sustente uma prática ou uma política pública de saúde. Porque se eu quero sintetizar evidência para mostrar são essas evidências, para ter esse objetivo. Então, a revisão de escopo, ela não deve ser conduzida, de novo, talvez uma revisão sistemática ou ainda uma outra metodologia de síntese de evidências, tá? Ela não tem esse objetivo de fazer guidelines, até porque eu não vou julgar. Eu não vou sintetizar, por exemplo, para dizer, como eu já tinha apontado, que esta evidência é melhor do que aquela. Não, a questão é, sobre este objeto, há este e este caminhos. Sem julgar, dentre os caminhos, qual é superior ou inferior, ou quais são indistintos. E aí ele segue ainda por uma série de outros caminhos que nos fazem tomar a decisão se essa seria a melhor forma de conduzir, se vai ser realmente a revisão de escopo ou se um outro modelo deve ser considerado. Vale a pena ser checado, tá? Revisão de escopo em comparação com outro tipo de revisão, mais especificamente com a sistemática, já que é o nosso foco geral aqui, uma revisão sistemática típica visa responder uma pergunta específica ou uma série de perguntas. A revisão sistemática não é limitada a uma única pergunta. Ela pode ter uma série de perguntas a partir de uma pergunta geral. E isso com base de critérios de inclusão muito precisos. Eu quero saber especificamente sobre os tipos de tratamento associados, considerando uma ruptura de ligamento cruzado anterior. Ok. Há superioridade ou não entre uma terapêutica conservadora e uma terapêutica cirúrgica, ou ainda terapêuticas cirúrgicas diversas, entre uma abordagem cirúrgica e outra, qual é superior? Eu tenho um evento bem específico, um delineamento de comparação bem específico, e é meu objetivo verificar aquilo que tem superioridade ou ainda um critério de não inferioridade. Minha pergunta é bem delimitada. Já uma revisão de escopo, por designação, terá um escopo, a abrangência mais ampla, com critérios de inclusão correspondentemente menos restritivos. Tá, não é só para a ruptura do ligamento cruzado anterior, por exemplo. Eu quero todas as evidências, tudo aquilo que há de tratamento específico para as afecções no joelho, de forma bem geral, tá? Por exemplo, nessa perspectiva, uma tentativa de ser mais prático, eu acessei alguns protocolos de revisão de escopo, e aí o professor Rodrigo deve identificar aqui a autora Jacqueline Dawson. Então, este é um protocolo. É justamente uma revisão de escopo em andamento, protocolo publicado em 2023, então ainda não publicada a revisão de escopo final, que está investigando justamente o teleatendimento por fisioterapeutas em idosos em atendimento domiciliar. Achei bem interessante essa proposta, então vou parar um pouquinho essa apresentação aqui, para a gente ir para o PDF,
explorar um pouco desse protocolo. A Jacqueline Dawson é autora conhecida, Bartlett também conhecido. E aí, para não fazer um extrato geral, eu trouxe aqui o protocolo, trazendo alguns aspectos específicos para nós analisarmos, antes de passar a palavra para a Fernanda, para não utilizar demais do nosso tempo. Então, vejam como o objetivo ele é bastante amplo, e ele vai ao encontro justamente daqueles objetivos gerais da revisão de escopo. Nesse daqui, o objetivo dessa revisão de escopo, no caso desse protocolo apontando, que é sumarizar, veja, mapear as informações disponíveis sobre os tipos de serviços de teleatendimento que são providenciados para idosos quando o fisioterapeuta está envolvido na prestação de cuidado. Métodos de avaliação clínica e desfecho também serão identificadas. Bem geral. O escopo geral é o teleatendimento. Ok, para quem? Idosos. Em que contexto? Atendimento domiciliar. Isso, quando fisioterapeutas estão envolvidos. Eu tenho 3 pontos aqui que são bem respondidos, que a gente vai mais adiante. Tá? Critérios de inclusão. Vale a pena falar disso aqui também, porque mostra o quão abrangente e não restritivo é uma revisão de escopo. Então, esta revisão considera estudos que incluem adultos com mais de 65 anos, ok? Em relação ao envelhecimento, que tenham recebido o teleatendimento, e tem um fisioterapeuta envolvido. Ok. Agora, quando é abrangente, estudos quantitativos, qualitativos e literatura cinzenta serão incluídos nesta revisão. Não há limites idiomáticos. E isso aqui tem me chamado a atenção para os atuais protocolos que eu tenho acessado. Qual é o nosso costume rotineiro? Isso é uma coisa que tem nos seguido, de forma geral, para a nossa instituição, para as instituições há alguns anos. Quando se desenvolve uma revisão, quando se desenvolve um estudo, quando se faz uma busca, em geral, a restrição por idioma feita qual é? Que sejam apenas artigos disponíveis completos, gratuitos, e aí nós começamos a fazer a restrição idiomática em inglês, espanhol, português, eventualmente, a depender do programa, quando um programa de pós-graduação estrito sensu, francês. E aí, por que vem aqui com essa questão? Tá, mas os autores, claro que não dominam todos os idiomas. E o que a gente vai verificar nesse modelo de protocolo e em outros é que se aceita, sim, nesse momento, ferramentas como o Google Translator, justamente para ter acesso a esses novos artigos. Então, para mim, entra como novidade, tá? Que nós não precisamos mais do domínio do idioma para acessar esses artigos e que sejam aceitas tais ferramentas e que elas possam, sim, ser indicadas na metodologia. Detalhe, esse protocolo de revisão de escopo está publicado no periódico da JBI, tá? No periódico específico da JBI, que é justamente quem faz o delineamento do modelo, tá, metodológico para desenvolvimento do estudo. Então, o próprio JBI, ele tem aceito. Tá. Em relação aos métodos, eu tenho mais uma consideração. A questão da limitação que nós temos muitas vezes para os tipos de base de dados que nós incluímos. Em geral, o que é que tem sido, o que é costumeiro? BVS. É costumeiro Lilacs, PubMed, eventualmente Scopus, Sinahal. Não tem sido costumeiro, mas alguns de nós, não sei se todos, fazemos parte de instituições com acesso ao portal de periódicos da CAPES, então a Sinahal via EBSCOhost é uma possibilidade. Pedro é uma possibilidade, já conhecido. Então, olha quais são as bases que estão incluídas aqui. A JBI, síntese de evidência, o jornal da JBI, a Cochrane, Medline, acessada via Ovid, há outras formas de acessar Medline, PubMed é uma delas, Sinahal, via EBSCOhost, Primo, particularmente não conheço, PubMed Central, não a PubMed geral, tá? PubMed Central, PsycInfo, via Ovid, LWW, Nursing Medical Journals, via Ovid, nunca trabalhei, e o OpenGray. OpenGray é uma forma de trabalhar com literatura cinzenta. E aqui destaca-se que para a literatura cinzenta, ou seja, literatura não revisada por pares, é possível usar, inclusive, o Google Escolar, o Google Acadêmico. É possível usar o Google Acadêmico? É, para mapeamento de literatura cinzenta, com julgamento criterioso, mas sim, o Google Acadêmico é possível para uma revisão de escopo, tá? Eu vou fazer só mais algumas observações, tá? Meu tempo avançou bastante. Sobre os critérios de inclusão,
A pergunta de pesquisa de uma revisão de escopo, novamente, ela segue o critério do PCC, que é participantes e população, o contexto e o conceito. Olha, os participantes, já está bem delineado no começo. Se é para idosos, ele já designa aqui para mim, que essa revisão vai considerar estudos que incluam adultos idosos com mais do que 65 anos ou acima, que recebem serviço de atendimento dentro do seu domicílio, que tem especificamente sido entregue por um fisioterapeuta, trabalhando de forma independente ou como parte de uma equipe multiprofissional. Ok, está bem delineado que não é qualquer idoso e qual tipo de serviço. Já praticamente colocou tudo que a gente viu lá no título. A questão é o conceito que está aqui. Conceito. O de teleatendimento. Tá, o que é que se entende por esse teleatendimento aqui que foi fornecido por um fisioterapeuta de forma independente ou por equipe? Uma conferência de vídeo síncrono, serviço de mensagens que tenham sido registrados, armazenados, serviço de monitoramento remoto do paciente e mesmo a saúde móvel. Então, por serviço mobile, com aplicativos específicos, para esses idosos, de novo, que tenha sido fornecido de forma domiciliar por fisioterapeutas. E o contexto é que esse serviço tenha sido oferecido especificamente no contexto domiciliar, referindo-se a ele que o local primário do local onde o paciente recebe os cuidados, assistência à saúde, seja a sua residência, tá? O que inclui serviços gerais de assistência à saúde e o teleatendimento. Tá? Sobre os tipos de fontes, o último destaque que eu faço aqui, antes de fazer uma última observação e passar para a Nanda, é que sobre a abrangência daquilo que deve ser incluído na revisão de escopo. Então, num estudo em que eu buscaria as evidências mais robustas, e não apenas as evidências, porque é mapeamento de evidências, e não apenas mapeamento de evidências robustas ou das mais robustas, eu buscaria normalmente o quê? Os ensaios clínicos randomizados, de preferência com duplo controle, duplo cego, triplo cego, que seja, as revisões sistemáticas com ou sem meta-análise, mas aqui, como eu tenho uma abrangência geral, prevê-se que vai se utilizar todo e qualquer estudo de cunho quantitativo ou qualitativo, desenhos de métodos mistos, com revisões sistemáticas ou de escopo, desenhos quantitativos podendo incluir designs experimentais, ensaios clínicos randomizados controlados antes e depois de ensaios clínicos, uma série temporal de ensaios clínicos, designs observacionais, descritivos, coortes, cross-seccionais, estudos de caso e mesmo série de casos. De forma bem geral, essa é toda a abrangência. Uma última observação que eu quero fazer é que, num protocolo como esse, só para mostrar algumas limitações e preocupações que nós devemos ter no futuro, já que parte das nossas intenções também é desenvolver revisões de escopo, é o tipo de estratégia de busca e quão robusta ela deve ser. Esse é o modelo da estratégia de busca já utilizado quando se publica um protocolo. Deve-se apresentar uma estratégia completa, geralmente Medline, seja acessada via Ovid ou PubMed, ou ainda Sinahal, ambas são aceitas, tem que ser uma base robusta o suficiente, e a partir dela, as outras serão adaptadas. Então, veja, nós temos 3 ajustes específicos aqui, tá? Uma, que é o teleatendimento, que aqui foi identificado os termos mesh equivalentes, e usou um booleano OR aqui, de forma expansiva. Então, os operadores e todas as suas sinonímias. No entanto, chama atenção o seguinte, que um outro campo antes de compor a busca não é a de descritores, é a de palavra-chave. Então, antes mesmo de se conduzir a revisão de escopo, uma busca prévia, e aí é que entra o trabalho do bibliotecário, quando disponível, se não da equipe de pesquisa, é que deve-se fazer uma busca geral em bases, para verificar aquilo que já tem produzido sobre esse objeto, para verificar não apenas os descritores, mas os principais termos utilizados. Então, o que nós temos verificado aqui, nessa condução, não são descritores, são palavras-chave. E aí a consolidação. E aí, aqui eu tenho um dos consolidados, que é o teleatendimento. Segundo, que esse teleatendimento seja para serviço de atendimento domiciliar, e aí o descritor e todas as palavras-chave correlatas. Ainda há um controle de campo aqui, mas não cabe nesse momento. E aquilo que está sendo entregue ao indivíduo. O serviço de fisioterapia, em termos de MESH, ou de terapia por exercício, também pelo MESH, e todas as palavras-chave possíveis.
Uma busca que é densa o suficiente para incluir descritores, palavras-chave. Essas palavras-chave têm que ser uma busca bastante extensa, para só então um consolidado de booleanos. Esta é uma forma de nós conduzirmos, mas os principais itens que devem ser delineados, eu vou passar a palavra à Fernanda, tá? Para não tomar todo o nosso tempo, que vai dar sequência a essa apresentação. Obrigada, prof. Boa noite para todo mundo. Eu vou continuar, então a minha parte ela é mais um fechamento, né, daquilo que a gente já viu na aula do professor Washington, e para quem também assistiu o vídeo da professora André não, mas que assistiu o vídeo da professora, acho que é Renata, não lembro o nome dela, fugiu a cabeça, mas do webinar, né, então o vídeo dela foi muito completo e essa aula foi muito completa, tá? Então, eu vou também tentar ser um pouco sucinta e vamos continuar justamente, né, desse finalzinho aí que o professor Washington acabou compartilhando com a gente, né? Ele estava falando agora no final um pouco sobre a diferença de revisões, né? E o que é que torna a revisão de escopo diferente das outras revisões, tá? E aí eu vou começar falando justamente, né, de que existe sim, né, diferença em ter uma revisão sistemática e ter uma revisão de escopo. Aí isso já foi posto e já foi colocado, né, e já viu que a revisão sistemática, né, ela é menos abrangente, mais restrita, ela tem um objetivo mais delimitado, tá? E isso acaba diferenciando da questão da revisão de escopo, né? A gente viu que os objetivos da revisão de escopo, né? Normalmente eles querem saber sobre a extensão, a amplitude ou a natureza de um tópico, ou, como a gente já viu, se é um conhecimento, uma ferramenta que pode ser mais ampla, né? Eu posso saber sobre um conhecimento múltiplo, uma hipótese múltipla, não só apenas de uma parte específica do todo. E, além disso, eu também posso fazer essa revisão de escopo para tentar planejar pesquisas futuras. Né? Então, o objetivo da revisão de escopo acaba que ele é um pouco mais amplo, né? E ele traz a gente mais para perto do objeto de pesquisa da gente. A pergunta de pesquisa também é diferente, né? Quando eu penso na revisão sistemática, né, eu penso numa pergunta que inclui população, intervenção, comparação, né, e desfecho. Então, será que tal intervenção melhora um desfecho específico quando comparado com outra, né, para essa mesma população? Enquanto que na revisão de escopo eu sou um pouco mais ampla e eu uso outros acrônimos, né? Penso no contexto, na população e na intervenção. Então, qual o status de evidência para tal intervenção? E aí você vê que até a pergunta é um pouco mais curta, né? Por quê? Porque acabo sendo um pouco mais abrangente na minha busca, tá? A gente também tem diferenças metodológicas. Então, duas coisas que estão na revisão sistemática e não estão na revisão de escopo são a análise de risco de viés, e aí, para quem está chegando, isso é a análise da qualidade da evidência, como está aqui embaixo. Então, será que esses estudos, eles têm uma qualidade metodológica boa, né, adequada? Será que foram conduzidos adequadamente, com rigor metodológico, ou será que são estudos que me trazem um resultado, mas tem um rigor baixo ou alto, né? E a questão da síntese quantitativa, que permite a revisão sistemática, né, trazer os resultados e fazer uma inferência com base matemática, como é a famosa meta-análise. Então, na revisão sistemática, eu posso, através de cálculos, né, tomando como base os resultados dos artigos que eu incluí, fazer uma inferência sobre determinada intervenção, para dizer se ela funciona ou não. E aí essas duas coisas não são possíveis na revisão de escopo, né, que é o que torna ela, inclusive, um pouco mais acessível para a gente. E aí, uma pausa.
né, para a gente ver. Primeiro que a gente tem um volume crescente, né, de informações, né, um volume crescente também de revisões de escopo. O professor Washington conheceu aí ao início da pandemia, eu conheci já mais recente, né, em ano passado, no começo do ano passado. De lá para cá eu venho vendo também diversas publicações a respeito, né, envolvendo a revisão de escopo. E o volume de publicações cresce, né? Anualmente a gente tem um crescimento já esperado e exponencial das publicações relacionadas à saúde como um todo, e com relação às revisões não seria diferente. E aí a pergunta que não quer calar né, qual a direção que o pesquisador ele tem que tomar para conduzir, né, para relatar o que ele pesquisou no manuscrito dele, né? Então, para a revisão de escopo, a gente tinha a gente tem, na verdade, né, o guideline da JBI, que foi citado aqui. Então, o JBI, o Journal Briggs Institute, é o que a gente tinha de mais embasado, né, e correto, para seguir e elaborar a sua revisão, né? Mas, e aí, eu sigo só o Journal Briggs, né, o que eles tinham no guideline deles, como que eu vou escrever de fato e como que o outro vai olhar o meu manuscrito e dizer, não, está completo ou não está completo, né? E aí isso partiu muito de que a questão do relato, ele já estava consolidado com o Prisma, e aí o Prisma para revisões sistemáticas, né? Aí, então, se a revisão de escopo é uma forma de se sistematizar o meu relato, né, minha revisão, sim. Só que, como a gente viu, ela não é uma revisão que é parecida com a revisão sistemática. A gente viu que tem pergunta diferente, né, tem a síntese da evidência diferente, a exigência é diferente. Então, não caberia um instrumento ser usado, né, com essa finalidade. E é daí que surge a necessidade, no caso, né, de você ter um instrumento para validar o relato das revisões de escopo, né, e aí que surgiu o Prisma SCR, que foi elaborado conforme, né, diretrizes da Equator. A Equator é uma organização multirregional que preconiza, né, a qualidade e transparência das pesquisas em saúde e no relato da pesquisa. Então, eles fomentam, né, que todos os relatos, né, dos tipos de pesquisa, eles sejam realmente padronizados para que os autores sigam um rigor, uma rigidez nas suas publicações. E aí, esse aqui é o trabalho da Trico, de 2018, que, de fato, né, trouxe para a gente o Prisma SCR, que é a versão do Prisma, que diz para a gente como relatar, né, escrever o manuscrito, né, o que é que tem que ter na nossa escrita, de uma revisão de escopo, e aí trouxe um direcionamento um pouco maior agora para a parte de escrita de fato, tá? O checklist, ele pode ser encontrado, não sei se travou aí para vocês, mas ele pode ser encontrado aqui no site da Equator. Até então, eu vi aqui no site que só tem uma tradução para japonês, tá? O idioma dele, por enquanto, é inglês, e aí ele tem essa tradução aqui para japonês. Eu tentei entrar no site, né, da Prism Statement, e aí o site não está disponível. Então, eu não vou conseguir mandar para vocês hoje o checklist, né? E o único checklist que eu procurei aqui foi o que já foi um traduzido, mas traduzidos por terceiros. Tá? Eu posso compartilhar isso, mas o site do checklist original, por enquanto, está fora do ar, tá? Mas só para vocês saberem que tem o Equator, né? Que tem disponível, e o site do Prisma, tá? Pode falar, prof.
Eu tenho aqui baixado comigo, Nanda. Se você quiser que eu projete, para o pessoal conhecer o Prisma. Eu já tenho Eu ele posso arquivado do original. Entendi, eu vou projetar ele do original também. Vou projetar do Ah, perfeito. artigo, no caso, que acabou que foi o que ficou, né? Além desse traduzido que eu já tinha. Então, o artigo eu vou mandar para vocês. E aí, no artigo, a gente tem a primeira parte metodológica, que fala sobre como que o Prisma SCR ele foi feito, tá? E tem uma segunda parte, que é a parte do checklist em si, né? Então, aqui é uma tabela que me fala cada seção do artigo e cada item que eu tenho que relatar. E acaba que isso facilita muito a vida de quem está escrevendo, porque você vai seguindo ali do início ao fim, e aí você vê as sugestões, né, do que tem que ser incluído, e você vai adicionando, de fato, corpo à sua escrita. E aí, no final do artigo, ele vai pegando item por item, depois as referências, eles pegam item por item e vai falando um pouco mais aberto, né, sobre o que quer dizer cada coisa. Então, por exemplo, aqui no item, deixa eu ver aqui. Por exemplo, item 2, né, um sumário estruturado. O que é que tem no sumário? Eles dão um exemplo e tal. Então, aqui no final, eles falam sobre cada item e dão exemplos sobre cada item. Então, na dúvida, se você não consegue escrever ou entender, né, um pouco do que aquele item queria dizer, é bem interessante vir nos exemplos, porque sempre vai ter exemplo, e aí no exemplo, ele dá uma ideia de escrita, né? Que eu achei bem interessante. Então, eu vou mostrar a tabela para vocês de maneira rápida, para a gente não se atrasar, tá? E aí, na primeira coluna, aqui, a gente vai ter... Aqui... Na primeira coluna, a gente vai ter as seções do artigo. Então, título, resumo, introdução, método, resultados, discussão e financiamento, tá? E aí, na segunda coluna, ele tem numeração, né, do item, e na terceira, ele fala o que escrever, né, o que reportar em cada item, tá? Inicialmente, né, no título, ele diz que a gente tem que identificar que a gente está fazendo uma revisão de escopo, então, eu escrevo o meu título, mas no final tem que colocar lá que é um scope review. Tem um sumário estruturado, então, eu preciso escrever introdução, objetivo, né, metodologia, o que aqui tem no design, escrever os resultados e escrever a conclusão, né? Então, o resumo sempre tem que vir nessa ordem. Na introdução, eu vou fazer, né, como a gente faz sempre, um apanhado geral da literatura, e aí vou explicar, né, o meu estudo, e aí dentro dessa introdução eu já vou escrever os objetivos, né, e aí esse objetivo ele já disse que tem que ser dentro da minha estratégia de busca, eu tenho que falar da população, dos participantes, do conceito ou do contexto, tá? A metodologia, ela tem alguns itens, e aí na metodologia eu não vou falar todos os itens que a gente tem que ter, tá? Eu ressalto que estratégia de busca, protocolo, né, e número de registro de protocolo é uma coisa que se preconiza bastante, tá? Que se tenha e se coloque, mas eu vou falar dos itens que não são aplicáveis e dos que são opcionais, tá? Então, se eu vou escrever uma revisão de escopo na minha metodologia, né, eu não preciso fazer uma sumarização, né, das minhas medidas.
eu não preciso... E aí, o que isso quer dizer? Né? Normalmente, numa revisão sistemática, eu faço uma avaliação, eu trago meus resultados e muitas vezes de maneira quantitativa. E isso não é uma coisa que é obrigado para a gente, então ele vem como item no checklist, mas não é uma coisa obrigatória, tá? Outra coisa que a gente não precisa fazer é avaliar risco de viés para os estudos, então não é aplicado, então não vou avaliar a qualidade da evidência em si, e não é aplicado fazer análises adicionais. Então, muitas vezes as revisões sistemáticas vêm com análises adicionais, com uma avaliação de heterogeneidade. Então, aqui não é necessário. Então, medidas, né, de resultado, né, que levam a uma síntese mais elaborada, com análise estatística, são coisas que não são aplicáveis para revisão sistemática, ou para revisão de escopo. E aí aqui a gente também tem dois itens que são opcionais. Então, primeiro é essa avaliação crítica, né, do resultado da evidência. Aqui ele diz que é só se necessário. Se você fez um estudo e viu que é necessário fazer uma avaliação da qualidade da evidência, né, seja com alguma escala ou alguma ferramenta, então você pode fazer, desde que isso esteja relacionado ao objetivo do estudo, mas no geral não é uma coisa obrigatória. E aí nos resultados, né, eu vou trazer, né, em um fluxo, um diagrama, né, como foi o passo a passo até chegar nos estudos que foram selecionados, né, eu vou trazer a característica dos estudos, trazer o que a literatura tem a dizer a respeito lá da minha pergunta de pesquisa, tá? E aqui, novamente, eu tenho dois itens que não são aplicáveis, que aí é o resultado, né, da minha avaliação da qualidade da evidência e o resultado das análises adicionais. Então, não são aplicáveis. E o item 19 é um item também que está relacionado, né, àquela necessidade de avaliação da qualidade do estudo com alguma escala. Então, se você fez lá no item 12, então aqui você retorna para falar novamente, tá? Finalizando, a gente tem a discussão da evidência, e aí a gente vai retornar novamente a nossa pergunta, dizer o que encontrou do estudo, fazer um link, né, com outros estudos, falar das limitações no processo, e a limitação é principalmente relacionada ao processo de escrita, de seleção, né, tudo que foge do protocolo da JBI, tudo que foge daqui do Prisma, né, concluir com o que a gente encontrou na literatura e, por fim, falar também sobre financiamento, né, que muitas vezes, como é uma pesquisa extensa, acaba que realmente você precisa de financiamento para, né, conseguir concluir, conseguir manter o grupo de pesquisa ativo. Eu falei bem rápido sobre isso, mas o que eu queria era que, quando cada grupo tivesse, né, fazendo o seu protocolo, né, já que agora a gente vai fazer um protocolo, acho que são 4 grupos para fazer o protocolo, né, de uma revisão, então eu queria que cada um fosse aos poucos, né, vendo a sessão, olhando, né, o que tem que ter, e aí ir escrevendo a partir disso, né, o Prisma, ele tem que ser um guia de como a gente vai escrever. Então, se eu vou escrever minha parte inicial, a introdução, o que é que eu tenho que ter na introdução, como que eu devo escrever os meus objetivos, a minha pergunta de pesquisa, e isso são coisas que devem estar ali, tá? A metodologia, eu acho que é sempre a parte mais densa, né? E aí também, né? Às vezes o que foge do nosso conhecimento, do nosso domínio, vai estar aqui também. Claro,
né? Então, seguir o checklist vai dar um direcionamento para a gente do que colocar, do que não colocar, de como melhorar o nosso relato. Acho que era isso que eu tinha para passar. O professor Ashton tem mais alguma coisa para falar? Estava falando com o microfone fechado. Acho Não. que foi completo. Para esse nosso tema, que foi uma visão ampla, e com os materiais já citados, acho que nós conseguimos dar uma abrangência geral daquilo que se propõe agora para o grupo, né? Acho que agora fica, a não ser que você queira acrescentar mais alguma coisa, a palavra com o professor Rodrigo, para dar seguimento à nossa reunião. Não, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode perguntar. Estou aberta também, mas nada a acrescentar mais. Perfeito, né? Muito bom esse momento. Vocês conseguiram fazer uma mágica aí rapidinho, falar de tanta coisa. Foi muito, muito bom mesmo, né? Às vezes, eu vejo que ocorre um distanciamento, né, da prática clínica com a ciência. Aí, às vezes, tá falando alguns temas aqui, tem uma galerinha mais nova, né, e mesmo a galerinha que está na reta final aí, e nós, né, que já estamos atuando na parte profissional, a gente tem que ter esse olhar, né, de tentar fazer o que é melhor para o paciente. Então, imagina você, se você não revisar a literatura, como é que você vai saber o que tem de melhor naquele momento para você oferecer no seu paciente? Porque, por exemplo, se a sua revisão de literatura for uma revisão insuficiente, que não tem a capacidade de mapear os principais registros, incorre no risco de você estar consultando uma pequena parte da informação. Vou dar um exemplo aqui muito comum, né? Se você for estudar nos livros de fisioterapia, você praticamente hoje, né? Você não atenderia 50% dos pacientes que estão na clínica escola e eu não teria atendido a paciente que estava internada hoje de manhã no estágio, porque ela fala, né, questões de valores da pressão arterial. Então, se você for consultar um livro de fisioterapia, você vai ver que existe lá um autor que, para aquela época, imagine que um livro, para ser publicado, o autor teve que consultar bases de dados, né? Espera-se que ele fez uma busca sistematizada, espera-se que ele compilou aquele material para colocar aquela informação ali no livro. Esse livro vai ser publicado, então se você for olhar a datinha do livro lá, se for um livro de 2024, possivelmente esse autor já fez uma busca em 2022, 2021, que isso demora. O professor Washington mostrou aí, né, o aumento avassalador aí das revisões. Isso significa que também houve um aumento da produção científica. Se as pessoas estão revisando as coisas, é porque a produção está aumentando muito. Eu me lembro que eu dei uma aula sobre revisão nos primeiros 30 dias da pandemia, e na época já tinham mais de 5.000 trabalhos. Em 30 dias, existiam 5.000 trabalhos sobre Covid. A gente costuma citar a literatura por ano. As revisões, né, que é um modelo de revisão que é chamada de revisão rápida. Então, as revisões rápidas sobre Covid estavam citando o dia da publicação. O dia estava sendo importante naquele curto período que a gente estava vivenciando, né? Eu não vou me alongar muito, mas vou passar para vocês aqui, enquanto o pessoal estava falando, eu fui pensando em algumas dúvidas minhas, dúvidas assim da prática clínica, que a gente precisa sentar para resolver, né? E talvez possa ajudar vocês aí nos temas. Eu sei que tem um pessoal que está aí fazendo trabalho de conclusão de curso, pessoal que está fazendo trabalho de conclusão de residência. Então, eu coloquei no grupo aí alguns insights, né? Quais são as principais ferramentas de avaliação funcional
que são utilizadas em terapia intensiva. Olha que pergunta interessante. Então, se a gente for olhar aí, ó, pum, tá o mundo. Se eu sentar hoje, eu trabalho nessa área já há muitos anos, né? Desde 2008, por exemplo, que eu ando fazendo um mapeamento disso sistematicamente, olhando novas escalas. Se eu sentar hoje, eu precisava hoje de pelo menos uns 3, 4 meses para me sentar, para me escrever. Eu já comecei a escrever uma coisinha aí com o professor Matheus e com o professor Luciano, mas é tanta coisa que a gente não dá conta. Então é preciso que a gente pare, né, para pensar e buscar lá, ó, escalas de avaliação funcional em UTI, pegar outros termos, jogar em várias bases de dados, tentar fazer um levantamento disso daí, né, da literatura, tentar explorar e tentar compilar isso no material para a gente entregar para a sociedade, para estar ajudando, né, tanto os profissionais, ajudando os pacientes, né? Quais são os principais exercícios que são realizados nos protocolos de ensaios clínicos voltados à reabilitação física de pacientes internados em UTI? Olha, uma pergunta interessante. Então, às vezes a gente vai ali para o leito, né? Faz um exercício, faz outro exercício, mas quais são os principais exercícios que são utilizados? Então, são perguntinhas ali que eu fui jogando, né? Claro que não está, nem tudo está estruturado conforme o modelo PCC, e a gente vai precisar exercitar. Agora a gente vai pegar uma perguntinha dessa e vamos pensar, poxa, a população está bem identificada, porque quando eu falo paciente crítico, é algo grande também. Eu poderia colocar um paciente crítico cardiológico, que é grande também. Um paciente crítico cardiológico de síndrome coronariana aguda, que é grande também. Eu posso colocar um paciente crítico cardiológico com infarto agudo do miocárdio, que é grande também. Teve supra ou infradesnivelamento do segmento ST, um exemplo, né? Então a gente vai pegar a população, vai identificar bem a população, identificar bem o cenário. Que unidade de terapia intensiva é essa? É uma unidade especializada? É uma unidade geral? É uma unidade neurológica, cardiológica, né? Pediátrica? Então, a gente só me lembra para a gente discutir bem essas questões, a gente precisa definir bem, né, a pergunta. Então, eu acho que ficou bem bacana, né, a discussão. Eu acho que quem assistir aí aos webinars também e as próximas discussões do nosso grupo aqui, eu acho que vai ser bem proveitoso. Aí fica essas sugestõezinhas e também eu gostaria de pedir uma ajuda a quem está aqui, né? Então, como vocês sabem, nós vamos precisar nos dividir em grupos para organizar esses trabalhos, né? Não vai adiantar a gente ficar só na teoria aqui, o ideal é a gente colocar a mão na massa. Então, a gente teve uma aula dessa, já vamos pensar num tema, vamos olhar lá quais são as etapas de montar um protocolo, como é que eu vou montar uma estratégia de busca, então já dá para ir arrumando isso, né? Então, por exemplo, existem pessoas aqui que têm um interesse de ingressar no mestrado. Tem coisa melhor do que você já mapear a literatura sobre isso. Tem, por exemplo, Laura aqui, que está com muitas dúvidas sobre o que pesquisar. Então, é uma forma de a gente começar a organizar uma pergunta para a gente ir mapeando a literatura e, quem sabe, o seu estudo não possa ser, inclusive, uma revisão de escopo. Tem um pessoal da residência também que me procurou esses dias, né? Então, os passos estão aí, só precisa a gente se organizar. Só que, para isso, eu precisar de uma ajudinha, né? Quem puder, se manifesta lá no grupo, né? Uma coisa simples, só para a gente poder dividir os grupos. Assim, eu acho que em torno, não sei, professor Washington, professor Matheus e Fernanda, se vocês concordam comigo. Eu acho que grupos de trabalho de 3, no máximo 5 pessoas está legal. Acho que muita gente num grupo, né? Eu acho que podem ser grupos mesclados, colocar uma pessoa mais experiente com pessoas menos experientes, né? Quem tem seu TCC ou seu TCR deve capitanear esses grupos. Então, Laura, por exemplo, ela pode já identificar uma pessoa ou outra, convidar ali, vamos tentar pesquisar sobre esse tema aqui, já vai ajudar para o TCC dela e a pessoa já vai estar fazendo a revisão, né? Teve algumas pessoas aqui que me procuraram com interesse de ingressar no mestrado. Então, a primeira coisa que o orientador vai te perguntar
é o que você quer fazer. Então, você vai ter que ter uma ideia do seu tema. O ideal é que você já tenha mapeado na literatura esse tema. Então, esses são os passos, né? E o ideal é que a gente treine uma revisão de escopo, porque isso a gente tem que fazer diariamente. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu estou vendo no Instagram um movimento muito grande sobre medidas de mecânica em pacientes que estão interagindo na ventilação. Então, usualmente, a gente media a mecânica estática. Hoje em dia, deve ter no mínimo umas 15 siglas aí, que não tem evidência nenhuma, e que o pessoal fica vendendo curso disso daí, manobras que não são reprodutíveis no ventilador. Algumas até mais ou menos são boas, né? E eu falo porque eu testo isso diariamente. Então, existem algumas manobras. E aí? Vamos levantar literatura sobre isso daí, que coisa interessante, né? Muitas medidas sobre recrutabilidade pulmonar. Então, quais são as principais medidas de recrutabilidade pulmonar utilizadas em terapia intensiva? Então, são dúvidas, por exemplo, eu, Rodrigo, o professor Washington, o Fernando, o professor Matheus, nós temos que sentar. Às vezes a gente não faz formalmente uma revisão de escopo no sentido de seguir todo o protocolo e no sentido de registrar isso e publicar. Mas a gente precisa ter essas habilidades para a gente fazer um resumo da literatura, né? Talvez tenha alguém aí do segundo semestre, do terceiro semestre, que ainda não captou a ideia. Mas, por exemplo, o seu professor chega ali e te dá uma aula, né? Vamos colocar uma aula aqui do fisiologia, um exemplo, né? Quando eu tive aula de fisiologia, o professor costumava falar assim, isso aqui tem a epiglote, não sei o que forma uma PIP fisiológica, porque isso está em livros antigos, onde o estudo na época apontava que existia esse fenômeno. Mas se você for buscar na literatura atualmente, já é um conceito ultrapassado. Aqui só estou dando uma coisa que me veio na cabeça aqui para o pessoal mais novo. Então, você vai falar alguma coisa de PIP lá, o professor vai falar sobre PIP fisiológica. Se você ficar preso só naquele livro que foi publicado na década de 90, se você tivesse a curiosidade de saber o que mais tem sobre PIP atualmente, você vai ver que o conceito mudou muito. Se você for para o livro, e se você ficar ouvindo algumas autoridades aí, né, inclusive eu tive participando de um evento agora, e uma das sumidades que escrevem livros sobre a área, deu uma palestra, né, apontando uso, né, de PIP, por exemplo, de 40 centímetros de água. Uma coisa que é antiga. Será que se usa mais PIP dessas alturas aí? Ou, com o passar dos anos, isso vem mostrando que é lesivo, né? São só reflexões, insights aí para a gente pensar. Então, se você for num livro, nos livros que mais vendem da fisioterapia aí, se você for na biblioteca estudar por um livro desse aí, muitas daquelas coisas já estão ultrapassadas, porque o conhecimento ele está girando, né? Gostaria de passar aqui a fala para o professor Matheus, para agradecer aí o professor Washington e Fernanda e fazer as considerações finais. Gente, boa noite a todos, né? Então, eu estava até pensando, acho que nisso, essas reflexões realmente que foram colocadas. Primeiramente, eu queria parabenizar tanto a Fernanda como o professor Washington por essa abordagem. É um assunto que, queira ou não queira, nos instiga muito, no sentido de reunir referências, né, acerca de determinada temática e de coisas que, queira ou não queira, levam a embasamento também científico interessante. Então, nada mais justo da gente trazer para um grupo de pesquisa como esse, né, que a gente tem em terapia intensiva, uma temática como essa, né? Então, parabéns a Fernanda, a professor Washington, pela abordagem e pelo que vocês realmente trouxeram, né, para a gente. Eu tinha até, acho que, eu acabei tendo uma perda de sinal por aqui e não deu para acompanhar o final da fala do professor Washington e também o início da fala da Fernanda, né? Mas eu estava até pensando, acho que umas questões, né, nos pontos assim que eu fiquei com um pouquinho de, não de dúvida
né, de uma forma geral, mas também de um leve incômodo, né? Vamos colocar assim, no sentido de eu estava vendo, acho que até o checklist que a Fernanda tinha colocado em relação ao Prisma, né? É feito, se eu não me engano, acho que tanto para a revisão de escopo, como, claro, também para a revisão sistemática, né? E alguns pontos, realmente, acho que esse encontro na revisão sistemática acabam, digamos assim, pelo que realmente foi apresentado, né? Não sei se eu acabei perdendo alguma parte também, acho que não sendo aplicado, né, para a revisão de escopo. E aí eu fiquei com essa dúvida em relação a, digamos, um grau de confiabilidade da revisão de escopo em comparação às revisões temáticas, né? Então, o professor Washington colocou muito bem, né, em relação à pirâmide dos níveis de evidência, e aí não sei se tem alguma coisa relacionada a isso, né? Aonde se encontraria justamente as revisões de escopo, né? Não necessariamente na pirâmide em si, mas até que ponto, digamos, esse grau de confiabilidade para uma aplicação de uma informação que venha de uma revisão de escopo, ela teria em comparação ao estudo de revisão sistemática, né? A gente sabe que esses níveis de evidência são muito maiores nas revisões temáticas. E acho que esse daí seria um questionamento que eu gostaria de fazer, né? Pessoal, Fazer só uma observação, talvez tenha sido o momento que falhou o teu sinal, Matheus. Um dos grandes objetivos da revisão de escopo, veja, tá lá nos passos finais, né, não é justamente fazer um julgamento crítico da evidência, mas apresentar um mapeamento de evidências. Então, quando você me pergunta em que ponto da pirâmide ela está, eu diria que a revisão de escopo, ela atravessa a pirâmide, da base até o ápice. Porque ela me mostra justamente o seguinte, tá? Quando o Rodrigo pergunta, por exemplo, da questão o qual seria o estado atual da arte, fazer aquela pergunta bem geral, como a gente vê na pós-graduação, né? Qual seria o estado atual da arte sobre recrutamento alveolar? O Rodrigo falou sobre essa questão das altas PIPs. Olha que no começo da pandemia, isso foi uma coisa que foi tentada. Tentou-se aquela tabela PIP alta, né, seguindo aquele protocolo padrão que já vinha da ARDSNet em relação à SARA, porque a Covid se assemelhou, e aí você percebeu que não era bem assim. E aí começou a mudar as estratégias. A estratégia de recrutamento alveolar, eu estou fazendo só algumas considerações aqui, né, eu sei que nem todo mundo está nesse mesmo domínio, né, já que são diferentes semestres, mas nós tínhamos antes a estratégia o quê? Da TRM, da Terapia de Recrutamento Máximo, tá? Da MRM, Manobra de Recrutamento Máximo. Ok, aí passou a ter outros termos como mini recrutamento, mini PIP, começou a surgir essas terminologias, né? Se nós chegávamos antes para recrutar, para fazer homogeneização pulmonar, a uma pressão inspiratória de 60, com uma PIP de até 40, naquela MRM, depois da pandemia, guideline da Conitec, olha que restringe o quê? PIP de 25. Isso a depender do IMC. Em alguns protocolos ainda, dizendo que, não, para homogeneizar, basta chegar a PIB de 20. A partir daí, fase decremental. Ok. Onde é que a revisão de escopo estaria aí? A revisão de escopo, professor Matheus, ela justamente teria a intenção de me dizer o seguinte, olha, se você me diz de forma consolidada o que nós temos hoje, por exemplo, eu fiz um marco temporal nos últimos 5 anos sobre a manobra de recrutamento alveolar. Ela mediria tudo que está. A questão é que na hora de sintetizar a evidência, e aí vai para a tua pergunta em relação à confiabilidade, eu não diria o seguinte, olha, isso é o nível de evidência A, isso é o nível de evidência B. Embora exista uma classificação JBI para isso, é possível acrescentar essa informação. Tá? Mas eu não vou ser aquele, até porque lá naquele primeiro algoritmo que eu mostrei, ela não se presta a produzir guidelines. Se ela se prestasse a produzir guidelines, ela deveria obrigatoriamente dizer, olha, de tudo que eu avaliei, esse é o maior nível de evidência. Então, isso se recomenda. Isso se sugere. Isso deve ser feito para tal e tal ajuste. Não. Mas quando ela me diz o seguinte, o que é que a ciência tem produzido? Eu vou dizer, olha, depois de eu sintetizar, os ensaios clínicos apontam isso. E aí eu já sei que pelo delineamento ser ensaio clínico, eu já tenho um insight de que se tal achado é investigado em ensaio clínico, ele tem um certo nível.
As revisões sistemáticas, porque eu vou usar vários modelos, me dizem isso. Os estudos observacionais já me apontam isso. E aí veja em que direção ela vai na confiabilidade. Se justamente o objetivo dela é mapear, e uma vez mapeado, eu peguei e percebi, opa, só tem estudo observacional usando o PIP de tal nível, de valores tão elevados quanto 40. Não tem nenhum ensaio clínico. Aí entra a questão. Então, aqui eu identifiquei uma lacuna. Então, talvez, eu deveria conduzir um ensaio clínico. E aí, a partir então eu percebi, olha, sobre este valor de PIP eu tenho ensaios clínicos. Tá. Onde é que está a síntese? Eu acabei de perceber. Só tem evidências para esse valor em ensaios clínicos. Logo, eu identifiquei que há uma lacuna que deve ser produzida uma revisão sistemática sobre esse tipo de valor. Eu identifiquei uma possível pergunta específica. Então, o escopo é justamente isso. Eu vou fazer aquela grande abertura na ciência, o que a ciência hoje me diz, nos vários delineamentos, nos vários modelos sobre este objeto. Diz tudo isso. Tudo bem? Mas quando ela diz tudo isso tem quais modelos? Porque eu envolvi observacional, eu envolvi ensaio clínico, envolvi até os tipos de revisão. Aí eu percebi, os ensaios clínicos falam apenas sobre isso. Mas esse aqui, que está dentro do escopo, não tem nenhum ensaio clínico sobre ele. Logo, é uma lacuna para ensaio clínico. E eu tenho ensaios clínicos sobre isso, mas não tenho síntese de evidência. Então, se eu tenho ensaios clínicos, pede uma revisão sistemática. Só uma observação, mas uma observação para ter uma ideia. Porque isso vai na direção dessa questão de confiança, inclusive de desenhos de revisão. Tá? É um exemplo sobre evidência e aplicação. Isso está exemplificado no JBI para um outro tipo de evidência. Mas, exemplo, terapia larval, utilizar larvas para debridamento, é conhecido como forte evidência. É custo efetivo e é viável. Ok. Então, nós temos estudos quantitativos, ensaios clínicos que dizem que terapia larval, ela é interessante, é útil e é custo efetiva para debridamento. Aí eu vou para o estudo qualitativo. No entanto, oferecer isso ao paciente, os pacientes aderem? Então, mesmo sendo custo efetivo, mesmo sendo viável, mesmo sendo justificável, eu teria aderência? E aí é que entra. Tá aí, tem um outro modelo de estudo que me diz que não. Aí o escopo pega e mostra tudo isso. Então, mesmo tendo forte evidência, por que não é aplicado? O escopo me mostrou um delineamento. O que poderia se fazer para ser aplicado? Entende? Então, o escopo me abre o mundo da ciência, me permite identificar as lacunas para que eu possa identificar possíveis especificidades a se analisar, inclusive as futuras sínteses de evidências que gerarão os guidelines, aí com julgamento clínico. Não sei se deu para clarificar a dúvida, professor. Muito, muito, muito. A gente considera, então, fazendo um breve resumo, seria algo como se fosse uma revisão de triagem, né? Vamos colocar assim. É algo que a gente, de certo modo, acho que pode verificar e falta determinada, na verdade, existe determinada lacuna, né? Determinado gap, e a gente pode chegar e falar assim, ó, então bora trabalhar aqui, vamos estudar realmente aqui. Né? Uma outra coisa que eu estava pensando rapidamente, só para a gente também encerrar, como é que andam, por exemplo, as publicações acerca da revisão de escopo nessas diversas áreas. Eu acho que até um assunto interessante para o grupo, né, de uma forma geral, e se tem sido também aceito, na verdade, essas revisões de escopo, tanto para publicações, como também para a apresentação do trabalho em congressos, em eventos científicos e tudo. Né? Como é que tem sido essa barreira, professor? Perfeito, professor. Acho que essa é uma pergunta muito pertinente, principalmente no escopo, aqui, né, nessa perspectiva de um grupo de pesquisa. Então, assim, de forma bem geral, eu sei que muitos podem ter, a gente ouve muitas vezes na academia uma certa resistência a estudo de revisão não é bem aceito. Só que o que se fala de estudo de revisão que não é bem aceito são as revisões de narrativas. Porque as revisões narrativas, elas, não que não sejam justificáveis, tá? Algumas a convite são feitas, mas normalmente o editor procura alguém de notório saber e pede, olha, eu quero que você, fisioterapeuta reconhecido, você pesquisador, produza uma revisão sobre esse objeto. Tudo bem. Mas para os meros mortais, para os pesquisadores gerais, nós precisamos de estratégias de revisão que sejam bem delineadas. E aí, nesse nível, professor, estão literalmente em pé de igualdade quanto à aceitabilidade,
tanto a revisão de escopo quanto a revisão sistemática, considerando que as duas, literalmente, são dois lados da mesma moeda. Porque se uma faz a abrangência, a outra adentra para a especificidade. Então, é bem aceito, não apenas bem aceito o produto final, mas o produto prévio. Literalmente, um app e um bônus, está inclusive naquele primeiro webinário, é justamente que o protocolo para a revisão de escopo, que o JBI recomenda que seja produzido, ele não é obrigatório que seja publicado, mas ele pode ser publicado e é publicável em revistas como a da própria JBI, BMJ Open publica. Então, se a gente fizer uma busca nesse momento, lá na PubMed, e colocar simplesmente com Scoping Review Protocol, tá? Protocolo de revisão escopo, professor, é assombroso o número só de protocolos, para ter ideia. Olha que eu trouxe exemplo aqui de Dawson, que é reconhecida na fisioterapia. É um protocolo agora de 2023. E a gente está falando de teleatendimento. Olha que houve um crescimento do teleatendimento em 21, 22, quando já começou a manejar mais a pandemia. Inclusive, foi uma estratégia aqui do nosso estágio, né? Antes de começar a liberar de volta os estágios, né, em campo, nós tivemos teleatendimento. Então, começou a ter essa estratégia. Então, veja, Dawson agora quer investigar, literalmente, porque isso aí ficou. O teleatendimento não ficou restrito lá aos meados da pandemia. Não, se criou uma tendência. E aí me veio uma autora reconhecida, e o Instituto Californiano, para pegar e fazer a investigação. O protocolo publicado agora em 2023, ou seja, vai sair agora em 2024 para 2025, a revisão de escopo dela. O que é que nós temos nesse momento? Porque persistiu. Então, você tem o plus de publicar o próprio protocolo, além da revisão. Detalhe, aquele primeiro webinário, inclusive, chama a atenção disso da publicação na JBI. E eu vi distinções, tá, de protocolos publicados na revista da JBI e no BMJ Open. Na JBI, eu mostrei aqui no finalzinho, foi a parte que a internet do senhor falhou, que foi justamente, inclusive, a densidade do tipo de busca que é realizada, professor, tá? Que acaba sendo uma das limitações. A gama de investigação torna ela, dentre hoje, o tipo de revisão mais aceito nos diversos periódicos a nível internacional. De novo, fazendo uma busca de PubMed, que acho que é a nossa base mais acessível, né? Scoping Review, professor, nós temos uma miríade de estudos, fora outras bases, base de educação, a ERIC, a Sinahal específica da enfermagem, cresceu e muito, expandiu e muito. Só que essa expansão traz uma preocupação. Nem tudo que está publicado está devidamente sistematizado. Claro, tem revistas de mais variadas qualidades. Então, a nossa intenção é produzir, mas produzir bem, produzir com qualidade, metodologia JBI, bem aceita, tudo bem determinado, para, claro, nossa intenção não é só o Qualis lá da Sucupira, mas revista de fator de impacto alto. Ser citado. Como eu falei, quem sabe nós ocuparmos lá a pontinha da pirâmide da evidência, né? Sejamos nós as referências. Nanda, querida, pode falar. Só para complementar, que aí, quando o senhor perguntou mais cedo sobre o que vai levar a gente, né, dar uma credibilidade, né, para essa revisão e para esses estudos. A gente não vai validar, né, de fato, a qualidade daquela evidência que foi produzida, mas seguir, né, o que os guidelines da JBI, né, e seguir o relato conforme o prisma acaba que dá mais robustez, né, e além disso ainda publicar os protocolos, né, que já garante que aquele protocolo ele foi avaliado por um revisor apto, né, que esteve de acordo, né, com a proposta do estudo, e eu acho que isso acaba dando mais, de fato, robustez, qualidade, né, e leva a gente para frente. Maravilha, gente. Muitíssimo obrigado. Mais uma vez, parabéns por essa abordagem, por esses esclarecimentos, né? E é isso. Acho que cada reunião dessa é uma riqueza de informações que a gente tem. E mais uma chance, né, que a gente também tem de levar essas informações para o nosso grupo e para aqueles também que têm interesse em participar e conhecer um pouquinho mais sobre terapia intensiva, entendeu? Parabéns.
Sou Rodrigo. Então, um beijo, pessoal. A gente vai conversando lá no grupo, tá bom? Uma excelente noite para todos vocês. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Boa noite, pessoal. Até nosso próximo encontro.